Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Ayn Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade. Criado apenas para entretenimento. Eu estava servindo o jantar quando meu marido entrou em casa com a amante pendurada no braço e assentou na minha cadeira, na minha mesa. Ele disse que o pai dela era dono de metade da cidade e que era melhor eu não complicar as coisas. O que ele não sabia era quem realmente era o meu pai. E essa descoberta ia custar muito mais caro do que ele imaginava. Não complica as coisas, o pai dela é importante, disse meu marido sobre a amante. Meu pai apareceu meia hora depois. Meu marido entrou em casa com outra mulher pendurada no braço, sentou ela na minha mesa de jantar e disse que eu deveria ser grata por ela gostar de mim. Lembro a hora exata porque olhei para o relógio da parede da cozinha. 18h22. Era uma quinta-feira de início de outubro, e eu tinha acabado de tirar do fogo um risoto de limão siciliano. Nada especial. Só o jantar que um casal de 12 anos de casamento prepara numa noite comum de semana. As janelas estavam abertas, deixando entrar aquele cheirinho de chuva que tinha caído à tarde em Porto Alegre. Eu estava arrumando os pratos quando ouvi o carro do Rafael parar na garagem. No começo, nada parecia estranho. Depois ouvi risada. Risada de mulher. Sequei as mãos no pano de prato e fui até o corredor da entrada. A porta abriu. Rafael entrou, e logo atrás dele vinha uma mulher alta, morena, de vestido bege, e uma bolsa que provavelmente custava mais que minha mensalidade da academia. Por um segundo, achei sinceramente que tinha errado de casa. Rafael sorriu, casual. Oi, Camila. Essa é a Bianca. Como se não fosse nada. Como se ele não tivesse acabado de trazer outra mulher para dentro da nossa casa. A mulher olhou em volta do hall de entrada. Nossa, que casa charmosa! Charmosa. A gente tinha passado 10 anos pagando aquela casa. Olhei para o Rafael. Quem é essa? A mulher respondeu antes dele. Eu sou a Bianca. E estendeu a mão como se estivéssemos numa festa de condomínio. Como se ela não estivesse parada a 3 metros da minha porta, ao lado do meu marido. Não apertei a mão dela. Rafael suspirou, dramático. Podemos sentar? Eu ainda não tinha me mexido. O que está acontecendo? O rosto dele endureceu. Foi nesse momento que eu soube. Não pelo que ele disse. Pelo que ele não disse. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma culpa. Só irritação. Os três acabamos na cozinha. Ou melhor, a Bianca sentou. Na minha cadeira. Na minha mesa, enquanto eu fiquei de pé. Rafael se encostou na bancada. Camila, eu e a Bianca estamos juntos há uns 7 meses. As palavras caíram baixinho. Sem explosão. Sem música dramática. Só uma frase. Uma frase comum que destruiu 12 anos de casamento. Fiquei olhando para ele. 7 meses? Pensei em todas as viagens a trabalho, em todas as reuniões de fim de semana com fornecedores. As mentiras de repente se encaixaram como peças de um quebra-cabeça que eu nunca tinha querido resolver. Bianca cruzou as pernas. Parecia completamente à vontade, como se tivesse ensaiado aquilo. Rafael continuou. Acho melhor a gente ser adulto sobre isso. Adulto. Quase ri. Em vez disso, dobrei o pano de prato nas mãos. De novo. E de novo. Porque se eu parasse de me mexer, não sabia o que ia fazer. Você está me deixando? Perguntei. Eu estou seguindo em frente. Do jeito que ele falou, parecia que estava trocando de operadora de celular. Bianca sorriu de leve. Não o suficiente para ser óbvio. Só o suficiente. E então Rafael soltou a frase que ainda hoje me faz balançar a cabeça quando lembro. O pai da Bianca é dono de metade de Porto Alegre. Pisquei. O quê? Ele apontou para ela com a cabeça. Então não complica as coisas. Bianca pareceu satisfeita. Rafael continuou. Confia em mim, você não vai querer deixar ela brava. Por um instante, pensei que estava tendo algum tipo de AVC. O absurdo da situação era esmagador. Meu marido estava apresentando a amante dele como se fosse realeza. E de alguma forma eu deveria ficar intimidada. Olhei para Bianca, depois para o Rafael. Nenhum dos dois parecia envergonhado. Isso doeu mais que a traição em si. A falta completa de vergonha. Eu esperava lágrimas. Esperava gritos. Em vez disso, senti uma calma estranha. Talvez porque a situação fosse tão ridícula. Talvez porque uma parte de mim já tivesse aceitado o que meu coração ainda não tinha alcançado. Larguei o pano de prato. Com licença. Rafael franziu a testa. É isso? Assenti. É isso. Subi as escadas. Ouvi ele resmungar alguma coisa atrás de mim. Não me importei. A porta do quarto fechou suavemente. Sentei na beirada da cama, e finalmente minhas mãos começaram a tremer. A casa de repente parecia estranha. Cada porta-retrato,
Cada móvel, cada lembrança de viagem. 12 anos. Acabados. Fiquei olhando para a foto do casamento em cima da cômoda. Eu e Rafael parecíamos tão jovens, tão certos de tudo. A pior parte não foi a traição. Foi perceber que o homem lá embaixo não era mais o homem daquela foto. Talvez nem fosse há anos. Meu celular estava do lado da cama. Peguei. Larguei. Peguei de novo. Por boa parte da minha vida adulta, evitei envolver meus pais nos meus problemas. Principalmente meu pai. Não porque ele não fosse presente. Pelo contrário. Às vezes presente demais. Quando eu era mais nova, papai tinha o hábito de resolver problemas antes mesmo das pessoas perceberem que existia um problema. Crescer na minha família foi diferente da maioria. Muito diferente. Mas meus pais sempre fizeram questão de me manter com os pés no chão. Quando conheci o Rafael, numa confraternização de uma construtora em Florianópolis, eu já tinha aprendido uma coisa importante. As pessoas te tratam diferente quando sabem quanto dinheiro a sua família tem. Algumas ficam impressionadas demais. Outras ficam ressentidas. Pouquíssimas continuam normais. Por isso eu nunca contei tudo pro Rafael. Ele sabia que meus pais viviam bem, sabia que meu pai tinha empresas, sabia que moravam em Curitiba. Só isso. Ele nunca perguntou muito. E com o tempo, o assunto quase nunca voltava à tona. Pensando agora, talvez isso devesse ter me preocupado. Abri as mensagens. Achei o contato do papai. Por quase 1 minuto, fiquei olhando para a tela. Depois digitei 3 letras. SOS. Nada mais. Só isso. Apertei enviar. A mensagem foi entregue na hora. Coloquei o celular do lado da cama. Uma parte de mim achou que tinha exagerado. Talvez devesse resolver aquilo sozinha. Talvez devesse... O telefone tocou. 5 minutos. Exatamente 5 minutos. Papai. Atendi. Oi? Minha voz falhou. Houve um silêncio breve. Depois a voz dele veio firme. Calma. A mesma voz que tinha me guiado por todas as crises desde a infância. Camila. Foi só isso que ele disse. E de alguma forma, ouvir meu nome quase me quebrou. Engoli em seco. Pai. Outra pausa. Depois, o tom dele mudou. Não mais alto. Só mais afiado. Protetor. Do jeito que sempre ficava quando alguém machucava um dos filhos dele. Camila. Ele disse baixinho. Me diz exatamente quem precisa aprender uma lição. Pela primeira vez naquela noite inteira. Sorri. Porque lá embaixo, na cozinha, meu marido achava que tinha todo o poder. E ele não tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Meu pai não levantou a voz naquela ligação. Isso foi o que mais me assustou. Quem não conhecia Eduardo Almeida costumava achar que ele era manso só porque falava baixo. Funcionários adoravam ele. Vizinhos gostavam dele. Garçons lembravam o nome dele porque ele sempre perguntava o nome deles. Mas eu sabia de uma coisa que pouca gente sabia. Quanto mais calmo meu pai ficava, mais sério era o problema. Depois que contei tudo, fez-se silêncio na linha. Fiquei sentada na beirada da cama, ouvindo os sons abafados lá embaixo, uma porta de armário fechando, Bianca rindo de novo. Papai finalmente falou. Eles ainda estão na sua casa? Estão. Outra pausa. Você quer que eu vá aí? A oferta veio na hora. Sem hesitação, sem perguntas. Só apoio. Fechei os olhos. Uma parte de mim queria desesperadamente que ele aparecesse. A outra parte ainda não conseguia aceitar que meu casamento tinha desmoronado numa única noite. Não, falei baixinho. Ainda não. Tudo bem. Você não está com raiva. Papai riu de leve. Ah, Camila. Aquela resposta me disse tudo. Ele estava furioso. Na manhã seguinte, mal consegui dormir. Por volta das 6h30, desci esperando um clima pesado. Em vez disso, encontrei um bilhete em cima do balcão da cozinha. Saí para tomar café, Rafael. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Nada. Fiz café e fiquei na janela vendo o bairro acordar. Crianças esperando o transporte escolar. Um homem passeando com o cachorro. Um entregador deixando pacotes. A vida normal seguindo enquanto a minha parecia ter explodido. Por volta das 9, minha amiga Renata ligou. A gente se conhecia desde a faculdade, mais de 15 anos. Ela percebeu na hora que algo estava errado. O que aconteceu? Eu não tinha planejado contar. Aí, de repente, contei tudo. Cada detalhe. A traição, a amante, a humilhação. O comentário ridículo sobre o pai dono de metade da cidade. Quando terminei, Renata ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse exatamente o que eu precisava ouvir. Camila, nada disso é culpa sua. Fiquei olhando para o café. Fico pensando no que eu deixei passar. Você deixou passar um mentiroso, simples, direta, reconfortante.
Infelizmente, a realidade ficou mais feia na semana seguinte. Rafael parou de fingir. Bianca começou a aparecer em todo lugar. Restaurantes, eventos do setor imobiliário, redes sociais. Amigos começaram a ouvir rumores antes mesmo de eu entrar com o pedido de divórcio. Segundo a versão do Rafael, nosso casamento já vinha sofrendo há anos. Segundo a versão dele, eu era distante, desinteressada, fria. Me impressionou a rapidez com que alguém consegue reescrever a história. Numa tarde, fui até o escritório do advogado. Bom, tecnicamente o meu advogado. Papai tinha indicado um escritório em Curitiba. Eu esperava conversa sobre partilha de bens e papelada. Em vez disso, a reunião tomou um rumo bem diferente. O advogado, Dr. Marcelo Tavares, passou quase 2 horas revisando documentos financeiros. Quanto mais ele olhava, mais sério ficava o semblante dele. No fim, tirou os óculos. Camila, preciso te perguntar uma coisa. Meu estômago apertou. Pode falar. Você autorizou esses empréstimos? Ele virou o notebook na minha direção. Examinei os documentos. Várias assinaturas no rodapé. Minhas assinaturas. Ou pelo menos pareciam ser minhas. Só que não eram. Meu sangue gelou. Não. Marcelo recostou na cadeira. Tem certeza? Absoluta. Ele abriu outro arquivo. E outro. E mais outro. Mais assinaturas. Mais autorizações. Mais movimentações financeiras. Nenhuma aprovada por mim. No fim da reunião, eu estava fisicamente enjoada. Rafael não tinha só me traído. Ele aparentemente vinha usando de forma indevida recursos ligados a uma reserva que o meu avô tinha deixado anos atrás em meu nome. Não eram valores gigantescos, mas o suficiente para configurar um problema sério. O suficiente para envolver possível fraude. Dirigi até em casa em silêncio. A traição de repente parecia maior, mais profunda, mais calculada. Naquela noite liguei para o papai. Ele escutou com atenção. Quando terminei, fez uma única pergunta. O que os advogados recomendam? Eles querem trazer um perito contábil. Bom, hesitei. Pai? Sim. Há quanto tempo o senhor desconfiava que o Rafael não era quem ele dizia ser? Silêncio. Depois um suspiro longo. Mais tempo do que eu gostaria de admitir. Não fiquei surpresa. Pais notam coisas. Principalmente pais que passaram décadas fechando negócios bilionários. Papai continuou. Eu torcia para estar errado. Eu também. Pela primeira vez em toda a conversa, a voz dele suavizou. Sinto muito, filha. Aquilo quase me fez chorar. Não porque eu precisasse de pena. Porque eu sabia que ele falava sério. Alguns dias depois, aconteceu algo que me fez rir pela primeira vez desde que tudo tinha desabado. Uma risada de verdade. Daquelas que pegam você de surpresa. Renata me mandou prints das redes sociais. Rafael e Bianca tinham ido a um evento beneficente no centro. Rafael posava ao lado de empresários e incorporadores locais. Embaixo de uma das fotos, alguém comentou. É verdade que o pai da Bianca é dono de metade da cidade? Outra pessoa respondeu. Metade da cidade. Um terceiro completou. Ele tem 2 concessionárias de carro. Fiquei olhando para o celular. Depois ri tanto que quase derramei o chá. 2 concessionárias. Era esse o império aterrorizante que eu supostamente devia temer. Não estava zombando de um sucesso honesto. 2 concessionárias é uma conquista e tanto. Mas não era exatamente a dinastia que o Rafael tinha descrito na minha cozinha. Aquela sensação não durou. Uma semana depois, outra reunião com o advogado mudou tudo de novo. Marcelo colocou várias pastas sobre a mesa. Identificamos mais uma questão. Meu estômago despencou na hora. O que mais? Ele trocou um olhar com uma das associadas. Depois abriu um relatório de propriedade. O endereço parecia familiar. Muito familiar. Li 2 vezes, depois uma terceira. Era um dos maiores empreendimentos comerciais do Rafael. Um projeto que ele vinha exibindo o ano inteiro. Marcelo cruzou as mãos. Essa propriedade mudou de controle societário recentemente. O que isso significa? Significa que a empresa que controla o terreno agora tem uma posição de força considerável. Franzi a testa. Que empresa? Marcelo sorriu de leve. Depois mencionou um nome que reconheci imediatamente. Uma das empresas do grupo do meu pai. Pisquei. O quê? Marcelo assentiu. A aquisição aconteceu há alguns meses. Fiquei sem palavras. Rafael não fazia a menor ideia. Fazia quase um ano que ele construía planos em cima de um terreno controlado por uma das empresas ligadas ao grupo do meu pai. A ironia era quase inacreditável. Naquela noite fui até Curitiba e encontrei papai na casa dele. A mesma casa que o Rafael achava que pertencia a um empresário aposentado qualquer. Sentamos na varanda dos fundos, de frente para o jardim.
O sol se pondo. Por um tempo, nenhum dos dois falou. Por fim, quebrei o silêncio. O senhor comprou o projeto dele? Papai riu. Não. Então o que aconteceu? Compramos a controladora. Ri apesar de tudo. Claro que sim. Era assim que funcionavam grandes grupos empresariais. Não através de manobras dramáticas. Através de transações silenciosas que quase ninguém percebe. Papai tomou um gole de café. O Rafael acha que está jogando num tabuleiro muito grande. Olhei para o horizonte. A brisa da noite balançando as árvores. Pela primeira vez em semanas, senti algo além de dor. Senti perspectiva. Papai olhou para mim. Não como presidente de grupo. Não como empresário. Só como meu pai. Então disse algo que eu jamais esqueceria. Seu marido acha que está jogando xadrez. Sorri de leve. Papai devolveu o sorriso. Ele não percebe quem está segurando o tabuleiro. E naquele momento, nenhum de nós dois sabia que a maior surpresa ainda estava por vir. 3 semanas depois de o Rafael trazer a Bianca para dentro da minha casa, recebi um convite que quase me fez engasgar com o café. Veio num envelope grosso, cor de creme, papel caro, letras douradas. O tipo de convite que as pessoas encomendam quando querem que todo mundo saiba que gastaram dinheiro. Eu estava sentada na mesa da cozinha. Renata estava de visita. Ela viu minha expressão mudar. O que é isso? Entreguei o cartão. Ela leu, piscou, leu de novo. Meu Deus! No alto estava escrito: celebrando o futuro de Rafael Costa e Bianca Mendes. Uma festa de noivado. Meu divórcio nem estava finalizado ainda. Ri uma vez. Uma risada curta. Atônita. Renata ficou horrorizada. Ele está fazendo isso mesmo. Aparentemente estava. O evento estava marcado para um sábado à noite, num dos clubes mais badalados da região metropolitana. A lista de convidados incluía empresários, investidores, políticos e dezenas de pessoas que o Rafael queria desesperadamente impressionar. Devo confessar que nos dias seguintes não fiquei só com raiva. Fiquei exausta. As semanas anteriores tinham drenado tudo de mim. Algumas manhãs eu acordava esquecendo o que tinha acontecido. Depois a realidade voltava. Como entrar numa piscina gelada sem aviso. Não estava dormindo bem. A comida não tinha gosto de nada. Minha concentração tinha sumido. Entrava em cômodos e esquecia o motivo. Por 12 anos eu tinha construído minha vida em torno de um casamento. Agora estava tentando imaginar um futuro sem ele. Aos 39 anos, isso parecia mais difícil do que eu esperava. Faltando poucos dias para o evento, papai me ligou de novo. Dessa vez com informações que nem ele nem eu esperávamos. Segundo dados levantados pelos investigadores contratados pelo escritório, a Bianca tinha entrado nessa relação acreditando que o Rafael era bem mais rico do que realmente era. Propriedades que ele não tinha. Investimentos que ele não controlava. Negócios que estavam longe de ser tão bem-sucedidos quanto ele alardeava. Fiquei olhando para o quintal. Você tá brincando? Quem dera. Uma risada me escapou. Não porque fosse engraçado. Porque era absurdo. Rafael tinha deixado a esposa por uma mulher que acreditava numa versão fictícia dele. A ironia era quase poética. Sábado chegou frio e cinza. Daquele jeito que o céu do sul fica antes de uma virada de tempo. Passei boa parte do dia sem saber se devia ir. Não por medo do Rafael. Porque não tinha certeza se queria reviver aquela humilhação. Mas no fundo, eu sabia que precisava estar lá. Não por vingança. Por encerramento. Daquele que a gente só consegue quando olha de frente para a última cena. Renata chegou em casa carregando 2 sacolas de roupa. Você não vai desistir de jeito nenhum. Ri. Tão na cara assim? Completamente. Pouco depois das 7h30 da noite, tudo mudou. A porta do salão se abriu. No começo, ninguém prestou muita atenção. Mais um convidado chegando atrasado. Nada fora do comum. Então, os sussurros começaram. Uma voz. Depois outra. Depois várias. As cabeças se viraram para a entrada. Segui o olhar de todo mundo. E entendi na hora o motivo. Meu pai tinha chegado. Não estava sozinho. Atrás dele vinham diretores do grupo, gente que aparecia regularmente nas páginas de economia dos jornais. Gente reconhecível em qualquer roda empresarial do Sul. O efeito foi imediato. As conversas pararam. O salão pareceu congelar. Rafael ficou confuso. Bianca ficou confusa. A maioria dos convidados pareceu atônita. Papai entrou com calma. Sem entrada dramática, sem anúncio. Só uma confiança tranquila, do tipo que só décadas de sucesso constroem. Ele atravessou o salão direto, passando pelo buffet, pelo bar, por Rafael, por Bianca. Foi direto até mim. Senti o nó na garganta. E foi exatamente nesse instante,
com o salão inteiro prendendo a respiração, comigo parada no meio de tudo aquilo e meu pai a poucos passos de distância, que a noite virou de vez. Por um instante não tinha 39 anos. Tinha 12 de novo. A menina cujo pai sempre aparecia na hora certa. Papai sorriu e me envolveu num abraço. Um abraço de verdade, daqueles que só pai sabe dar. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Depois ele me beijou na testa e disse 4 palavras simples. Senti sua falta, filha. Suspiros ecoaram pelo salão. Suspiros de verdade. Virei levemente a cabeça. O rosto do Rafael tinha ficado completamente branco. Bianca parecia ter esquecido como piscar. A ficha estava caindo na velocidade da luz. As pessoas estavam juntando as peças. Eduardo Almeida. Camila Almeida. A filha do Eduardo Almeida. Meu pai finalmente se virou para o Rafael. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Depois papai estendeu a mão. Profissional, educado, quase cordial. Rafael. Rafael ficou olhando. A boca abriu. Fechou. Abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. A cena teria sido engraçada se não fosse tão surreal. Por fim, ele conseguiu murmurar. Senhor Almeida. Papai assentiu. Boa noite. Evento interessante. Rafael engoliu em seco. Senhor, eu não sabia nem por onde começar. Eu também não saberia. Então papai soltou a frase que mudou o resto da noite. Meus advogados me pediram para te informar que alguns documentos foram protocolados esta semana. Rafael congelou. A cor sumiu ainda mais do rosto dele. Vários investidores próximos trocaram olhares preocupados. Papai continuou. Ainda calmo, ainda educado. Registros financeiros, documentos de empréstimo, divergências de assinatura. O salão ficou ainda mais silencioso. Eu não sabia que aquilo era possível. Aparentemente era. Um investidor se afastou de perto do Rafael. Depois outro. Depois, mais um. Como peças de dominó caindo. Ninguém queria ficar perto demais de um possível problema. Bianca olhava de um lado para o outro. A confusão virando rapidamente pânico. Que documentos? Ninguém respondeu. Papai não estava ali para humilhar ninguém. Só estava declarando fatos. Isso tornava tudo muito mais devastador. Um incorporador local se aproximou de um dos sócios do Rafael. A conversa durou menos de 30 segundos. O sócio saiu sem se despedir. Mais pessoas começaram a se afastar discretamente. Um banco, um investidor, um consultor. Ninguém se mexia porque papai mandou. Se mexiam porque informação muda decisão. Foi então que aconteceu o que ninguém esperava. Nem eu. Bianca se virou direto para o Rafael. Espera! A voz dela cortou o silêncio. E os terrenos? Rafael piscou. O quê? Os empreendimentos que você é dono. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. O salão inteiro parecia se inclinar para mais perto. Bianca continuou. Os imóveis comerciais. Rafael parecia encurralado. Ela encarou ele. Você é dono mesmo, né? O silêncio que se seguiu foi quase doloroso. Por fim, Rafael disse a pior coisa possível. É complicado. Algumas pessoas riram. De verdade. Não alto. Mas o suficiente. A expressão da Bianca mudou na hora. Tudo se encaixou para ela também. Os exageros. As meias-verdades. As promessas. A imagem toda. Meu Deus. Ela deu um passo para trás. Depois outro. Depois mais um. Eu não acredito nisso. Rafael estendeu a mão. Bianca? Ela se afastou. Não. O salão observava. Hipnotizado. De jeito nenhum. E assim, ela foi embora. Atravessou o salão direto. Saiu pela porta. Antes mesmo da sobremesa. Renata se inclinou na minha direção. Isso eu não tinha previsto nem no meu bingo mental. Pela primeira vez naquela noite, ri. Uma risada genuína. Não cruel. Só honesta. Porque a realidade tinha ficado mais estranha que qualquer roteiro. Nos 30 minutos seguintes, os convidados continuaram saindo. Discretamente. Educadamente. Mas de forma constante. A festa foi se esvaziando ao redor do Rafael. Sem gritaria. Sem confronto dramático. Sem discurso de vingança. Só verdade. E as consequências naturais que vieram junto. Por volta das 9, o salão estava quase vazio. A festa de noivado tinha acabado. O noivado em si, pelo visto, também. E parado sozinho no meio do salão estava o homem que um dia achou que controlava toda a história. Então ele olhou para mim. Pela primeira vez em meses não havia arrogância no rosto dele. Nenhuma encenação. Nenhuma plateia. Só arrependimento. Ele respirou fundo. E fez a pergunta que provavelmente vinha temendo a noite inteira. Camila? Esperei. Será que dá pra gente conversar?
O salão quase vazio tinha aquele silêncio estranho que só fica depois de uma festa que deu errado. Garçons recolhendo taças. Um ou outro funcionário desmontando os arranjos de flor. Lá fora, pela janela, o céu cinza de outubro já tinha virado noite fechada. Renata tocou meu ombro. Eu espero do lado de fora. Assenti. Papai me olhou e o olhar dizia a mesma coisa. O que viesse a seguir era decisão minha. Não dele. Não de mais ninguém. Minha. Sentamos numa mesa nos fundos do salão, longe dos últimos convidados que ainda recolhiam casacos. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Depois, Rafael suspirou. Eu nem sei por onde começar. Esse já é meio que o problema, falei. Ele deu um sorriso triste. Eu mereço essa. Talvez merecesse. Mas ouvir aquilo não me trouxe satisfação nenhuma. Só tristeza. Porque um dia aquela tinha sido uma conversa entre duas pessoas que se amavam. Agora parecia dois estranhos discutindo os escombros. Eu fiquei ganancioso, ele disse finalmente. A sinceridade me pegou de surpresa. Não porque não fosse verdade, porque foi a primeira coisa honesta que ouvi dele em meses. Eu achava que o sucesso ia me deixar feliz. Quanto mais eu conseguia, mais eu queria. Comecei a me comparar com todo mundo. Os incorporadores com projetos maiores, os investidores com carteiras maiores. Sentia que estava perdendo. Fiquei calada. Ele continuou, a voz cansada. E aí apareceu a Bianca falando que o pai dela tinha não sei quantas empresas. E eu fiquei, eu não sei, competindo com um jogo que mais ninguém estava jogando. Aquilo explicava muita coisa. Não justificava nada. Mas explicava. E a Bianca? Perguntei. Ele riu, um riso curto e sem graça. Sinceramente, eu não sei. De algum jeito, aquela resposta soou verdadeira. Talvez ele tivesse gostado dela. Talvez tivesse gostado da versão de si mesmo que ele virava perto dela. Talvez nenhuma das duas coisas. A essa altura, pouco importava. Camila, ele disse olhando para mim com os olhos vermelhos. Me desculpa. Esperei. Por tudo. As mentiras, a traição, a humilhação, a bagunça financeira, as fofocas. Tudo. Eu acreditei nele. Essa foi a parte estranha. Meses antes eu teria dado qualquer coisa para ouvir aquelas palavras. Agora chegavam tarde. Não sem sentido. Só tarde. Porque pedido de desculpa não reconstrói confiança. Só reconhece o estrago. Sabe o que mais dói? Falei. Ele balançou a cabeça esperando. É que eu teria ficado. Os olhos dele se arregalaram. Se você tivesse vindo conversar comigo antes de tudo isso. Se você tivesse sido honesto. Se tivesse me dito que estava infeliz, que estava perdido, a gente podia ter tentado. A dor que cruzou o rosto dele foi imediata, porque ele sabia que eu estava falando a verdade. Ele perguntou baixinho, quando você ia me contar? Sobre o seu pai. Sorri de leve. Eu não estava escondendo ele. Eu queria que alguém me amasse sem todo aquele peso. Sem os títulos, sem o dinheiro, sem as suposições. Por anos eu achei que tinha encontrado isso. Ele baixou a cabeça. Eu passei anos tentando ficar rico, disse com a voz embargada, e estava casado com alguém que nunca ligou para dinheiro. Nenhum de nós falou nada depois disso. Não tinha mais o que dizer. Levantamos. Ele estendeu a mão, meio sem jeito com o próprio gesto. Eu apertei. Um aperto de mão final. Uma despedida final. Adeus, Camila. Ele disse quando eu já estava de costas. Virei. Adeus, Rafael. E foi a última conversa de verdade que tivemos. O divórcio seguiu nos meses seguintes. Não foi um processo agradável, mas foi justo. Em grande parte, graças ao que o Dr. Marcelo já tinha levantado. As investigações sobre as irregularidades financeiras continuaram em paralelo, conduzidas por peritos contábeis contratados pelo escritório. As assinaturas falsificadas, os empréstimos não autorizados, tudo virou prova documentada. Aqui é onde, confesso, eu poderia ter ido mais longe. Meu pai chegou a perguntar, numa das nossas conversas, se eu queria processar criminalmente, exigir o valor total de volta com juros, deixar o nome do Rafael manchado de vez no mercado imobiliário da região. Ele tinha advogados prontos para isso, recursos de sobra, e, sendo sincera, uma vontade evidente de fazer o genro pagar por cada mentira. Pensei bastante. No fim, optei por um meio termo que ainda hoje considero justo. Concordei em não abrir processo criminal, o que pouparia Rafael de antecedentes e talvez até de perder o registro profissional, desde que ele devolvesse integralmente, em parcelas supervisionadas pelo escritório, todo o valor retirado indevidamente da minha reserva, acrescido de correção. Não foi piedade. Foi estratégia.
Ele saiu da situação com a vida ainda de pé, mas sem um centavo do que tinha tirado de mim, pagando durante anos por uma decisão de uma noite só. O empreendimento comercial que ele tanto exibia nas redes sociais nunca saiu do papel. Sem o terreno, sem os investidores que recuaram naquela noite no clube e sem crédito disponível depois que o nome dele circulou nas rodas certas, o projeto simplesmente morreu. Ele acabou vendendo a construtora pequena que tinha montado e foi trabalhar como corretor autônomo, recomeçando do zero, dessa vez sem ninguém para impressionar. Bianca sumiu do mapa quase imediatamente. Soube por terceiros que ela descobriu rápido que a realidade não era tão glamourosa quanto a história que tinham vendido para ela. Renata brincava que ela sumiu mais rápido que produto de liquidação de Black Friday. Isso me fazia rir toda vez. Quanto a mim, aconteceu algo que eu não esperava. Voltei a ser feliz. Não da noite pro dia. Não por mágica. Aos poucos. Do jeito que cura de verdade acontece. Comecei a ajudar num projeto social de alfabetização de adultos perto de casa. Passei a visitar meus pais com mais frequência. Reatei com amigas que eu tinha afastado sem perceber, nos anos em que vivia tentando manter as aparências de um casamento que já não existia de verdade. Viajei. Voltei a ler à noite sem pressa. Aprendi a gostar de jantar sozinha sem ficar imaginando quem ia entrar pela porta. Com o tempo, comecei a colaborar com alguns projetos ligados ao Instituto Social da Família. Não porque precisasse do trabalho. Porque eu gostava. Pela primeira vez em anos, eu não estava só sustentando uma vida. Estava construindo uma. E isso fazia toda a diferença. Hoje, quando alguém pergunta se eu me arrependo de ter mantido a história da minha família em segredo por tanto tempo, a resposta é não. Dinheiro não cria caráter. Ele revela. Quando as pessoas acham que você não tem nada a oferecer além de si mesma, você descobre rapidinho quem te valoriza pelos motivos certos. Foi uma lição dolorosa, mas valeu a pena aprender. Se tem uma coisa que essa experiência me ensinou é que a verdade sempre encontra um jeito de chegar na hora certa. Às vezes chega devagar. Às vezes chega tudo de uma vez, numa festa de noivado, num salão lotado, com o pai certo entrando pela porta certa. De qualquer jeito, ela chega. E se alguém já te subestimou, traiu sua confiança ou confundiu sua bondade com fraqueza, espero que essa história lembre você de que o seu valor nunca foi definido pela opinião dessa pessoa. O que mais chama a atenção nessa história não é a traição em si, é o padrão por trás dela. Rafael não trai a Camila porque deixou de amá-la. Ele trai porque, em algum momento, passou a medir o próprio valor pela comparação com os outros. Quem tinha o projeto maior, o investidor mais importante, a vida mais impressionante. E quando a gente começa a competir num jogo que ninguém mais está jogando, a tendência é começar a mentir pros outros. E principalmente para si mesmo. O mais interessante é que ele usa exatamente a mesma arma contra a Camila e contra a Bianca. A imagem. Só que a imagem, sem substância por trás, tem prazo de validade curto. E quando a verdade aparece, como sempre aparece, não sobra nada para segurar a fachada. E você, ficaria como a Camila, esperando a verdade aparecer sozinha? Ou teria confrontado tudo na primeira mentira? Comenta aqui embaixo o que você teria feito no lugar dela, e não esquece de curtir e se inscrever para acompanhar histórias como essa toda semana.